Fica à vontade. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos serenando os nossos pensamentos, nossos corações, levando o nosso pensamento ao alto, nos conectando com a espiritualidade, respirando bem fundo para recebermos esses fluidos. Agradecer ao Pai, ao nosso Mestre amado, querido Jesus, a todos os mentores, a nossa casa, Centro Espírita Natalício de Jesus, que nos proporciona este encontro maravilhoso, onde aprendemos tanto, onde nos confortamos tanto e nos fortalecemos. Humildemente vamos rogando que tenhamos o entendimento necessário e o discernimento, a fé e a coragem de colocar em prática todos esses ensinamentos na nossa vida cotidiana e para repassar, disseminar aos nossos irmãos que não possam estar aqui com a gente. E assim, agradecidos que estamos, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus, que tenhamos uma ótima explanação e que possamos absorver com muito amor e carinho. A casa é sua, Jô. Boa tarde a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer. O nosso textinho de hoje é muito interessante, que é um pedacinho, né, uma frase do pedaço da carta que Paulo escreveu, né, aos Efésios, e está lá em exortação, né, a vida nova em Cristo, lá na nossa Bíblia. E se chama No Plano do Bem. Trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Paulo. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28. Então, está lá, a vida nova em Cristo. Então, Paulo já estava colocando para nós, né, que nós estivemos lá, que a partir do momento em que nós conhecemos o Cristo, é necessário que nós modifiquemos as nossas atitudes, né? Que nós trabalhemos, né, em prol de uma humanidade melhor. Então, Emmanuel escreve assim: acreditas na fraternidade e esperas que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflitos quaisquer. Aspiras, como é natural, a viver num mundo sem rixa de classes. Almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente o irmão do homem, liquidando sem exigência as dificuldades um do outro. Dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Queres que a abastança supra a carência. Reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parágrafos, onde Emmanuel coloca de uma certa forma para a gente assim: nós queremos a casa arrumada pelos outros, sem que nós arrumemos a nossa. Né? Porque ele fala lá, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade.
Então, aqui, nesses 6 parágrafos primeiros aqui, ele coloca que nós acreditamos na fraternidade, mas a gente espera que ela reine de forma geral. Que nós aspiramos a viver num mundo sem rixas, sem brigas, sem dificuldade. Como? Ainda no mundo de prova e expiação, né? Olha, almejas a luz da nova era em que o homem seja espontaneamente irmão do homem. Nós estamos atualmente numa fase em que, infelizmente, nós estamos descobrindo que muitos não são irmãos de muitos, pelas dificuldades, pelo atual contexto político, econômico. Nós estamos descobrindo que o nosso planetinha não está ainda na condição de nós trabalharmos realmente que nós somos irmãos uns dos outros e que a necessidade do outro pode ser suprida por alguma coisa que a gente faça de legal e vice-versa. Então, nós estamos, ultimamente, numa situaçãozinha, assim, difícil ainda, né? Aí ele fala assim, dói-te ao coração ver o supérfluo e a penúria, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Nós ainda estamos num mundo onde nós temos a miséria, onde nós temos de um lado a abastança, nós temos do lado realmente o supérfluo, nós temos do lado o esbanjamento em detrimento a um lado necessitado, né, que não tem um grão a mais. Quer dizer, se ele doar este grão a mais, ele não tem mais nada. Então, nós ainda estamos nessa condição no nosso planeta. Ó, queres que a abastança suprima a carência, mas ele coloca aqui, ó, reclamas a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privação. Nós sentimos tudo isso. De forma geral, a gente sente mesmo. Cada vez que a gente ouve as coisas, ouve as histórias, ouve as notícias por aí, dói o coração da gente saber que nós temos algo que falta, algo, até supérfluo aqui em casa, vamos dizer assim, da nossa casa, falando da nossa, aqui em casa, em detrimento daquele que não tem nem como sair de casa para arrumar emprego. Então, é como se Emmanuel estivesse colocando assim, faça a sua parte, como ele vai falar nesse próximo parágrafo, faça a sua parte sem esperar que venha do outro aquilo que ele não pode fazer ainda, aquilo que ele não pode dar, aquilo que ele ainda não tem condições, às vezes, nem de pensar em fazer para ou para, né, alguém. Então, ele coloca aqui que nós trabalhando e fazendo o que é melhor, o que é bom, é preciso que nós saibamos repartir ou compartilhar esse bem, esse bom que a gente faz com as nossas próprias mãos, sem esperar que o outro ultrapasse o limite dele para cooperar conosco. Né? Então, a gente está reclamando uma melhoria de vida, mas que, para muitos, ainda não chegou o tempo, porque nós temos que lembrar, como a gente estava brincando aqui com o negócio de reforma e tudo mais, dentro de um aprendizado, dentro de um circuito de paciência, de tolerância, de resignação que a gente ainda não tem. Né? Então, aí ele começa esse parágrafo dizendo assim, para que o bem apareça, olha a sutileza de Emmanuel colocando para a gente, para que as coisas boas apareçam, né, para que tudo seja a contento, ele fala, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Nós não podemos esperar do outro aquilo que o outro ainda não pode nos dar, pode fazer, às vezes não pode nem emprestar, né? Se a gente puder usar uma palavra assim, né? Então ele fala assim, ó, comecemos de nós, sem demandar com alguém ou contra alguém. Então é preciso que nós façamos a nossa parte. A partir do momento que Paulo colocou que é vida nova em Cristo, quer dizer, a partir do momento em que nós conhecemos Jesus, sabemos da sua história, sabemos da sua trajetória, mas sabemos principalmente
dos seus ensinamentos, de tudo aquilo que ele nos mostrou e que temos condição de fazer, como o próprio mestre diz, fareis o que eu faço e muito mais. Então, é preciso que nós nos reconheçamos como irmãos em Cristo, trabalhadores do Cristo, amigos do Cristo, amigos de Jesus, e que nós façamos a nossa parte, dividindo todo o bem que a gente puder, seja ele material, seja ele espiritual, seja ele emocional. Você tem condições de fazer uma parte material para alguém? Faça. Mas se você tem condições, como no nosso caso, né, que nós somos, a maioria de nós aqui somos oradores. Oradores não, nós somos conversadores, né, Irineide? Né, Moscozinho que está por aí. A Edeli, que já fala, né? O pessoalzinho fala. Nós somos conversadores. Então, através dessas nossas conversas, a gente já tem condições de passar para aquele que tem dificuldade de entendimento, passar de uma forma mais gostosa, mais amena, num palavreado gostoso que ele possa entender. Ontem, fazendo a parábola na segunda-feira, dá uma coisa tão gostosa quando a gente conta a parábola, porque eu descobri que a metodologia do mestre é maravilhosa. O que ele faz? Ele pega coisinhas do cotidiano, transforma numa história e passa essa história de uma forma tão simples que não tem quem não entenda. Então, se nós pudermos fazer esta parte que nos cabe aqui, né, de conversadores, da gente transformar as palavras, às vezes a gente pega os textos do Emmanuel, os textos da Joana de Ângeles, são, né, do baú, e transformar, como fazia Jesus, que parecia que ele pegava nós, vamos falar nós, botava sentadinho na frente dele para contar a história, igual as professoras fazem, os contadores de histórias fazem. O que acontece com as crianças? Elas gravam a sutileza da história, elas gravam a entonação que dão em determinada situação da história, para quando elas forem contar para alguém, né, elas lembrarem exatamente qual foi o ponto principal dessas histórias para fazer com que aquela pessoinha que está lá na frente, quando for contar para alguém, lembrar, eu lembrei que na hora que a professorinha foi falar tal coisa, ela fez tal gesto, ela fez tal coisa. O mestre fazia isso com a gente, faz isso até hoje. Então, quando ele fala assim, comecemos de nós sem demandar com alguém ou contra alguém, fazer a nossa parte, dá para ser material? Se junto com essa material puder ir um espiritual, mais uma palminha. Se puder melhorar o emocional daquele que está na nossa frente, 3 palminhas. A gente consegue fazer esse trabalho de fazer como se nós estivéssemos manuseando algo com todo carinho, com todo respeito e entregando de presente àqueles que estão necessitados, mais necessitados que nós. Porque no nosso planeta somos todos necessitados, todos. Uns mais, outros menos, o que sobra para um realmente está faltando para outro. Não tem ninguém que não esteja necessitado de algo nesse nosso planeta. Até o mais abastado. Ele pode ter todo o dinheiro do mundo, às vezes ele tem todo o dinheiro do mundo, mas tem um vazio no coração. E esse vazio vai ser preenchido com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas historinhas, quem sabe? Então, ele fala, para que o bem apareça, contudo, não aguardemos que semelhantes luzes venham inicialmente dos outros. Começa você mesmo. Antes de esperar do outro, mas quem sabe a gente começando devagarzinho, é uma palavra, eu sempre brinco, né? Mas eu não queria ler nada da doutrina espírita. Você deixa o seu livrinho, o seu evangelinho aberto no meio da sala. Não tem quem não passe e não dá uma olhadinha assim. Lê a primeira frase. Pode fechar o livro, aquela frasezinha vai ficar. Pode fechar o livro assim, não lembro de nada. Quando precisar, aquela primeira frase que leu do evangelho vai aparecer. Então, é nesse plano do bem que Emmanuel coloca aqui, é a nossa vida
novíssima com Jesus. A vida nova, olha, está lá, a vida nova, está na Bíblia, a vida nova em Cristo. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, tchau a frase, eu não sabia de nada. Eu não sei de nada. Sumiu. A partir do momento que a gente conheceu a história do mestre, seu trabalho, o seu sacrifício, pensa, ele não tinha karma para pagar, ele não tinha nada para pagar, gente. Imagine um ser de luz e brincando, né, falando aí metaforicamente, estava lá no céu, sentadinho numa nuvem, tocando harpa. Bonitinho, né? De aventalzinho branco, tocando harpinha. Escolher renascer novamente no plano físico para auxiliar este povinho que somos nós. Não tinha mais nada para pagar, porque ele conseguiu, ao longo das suas entradas e saídas nesse plano material, ele conseguiu o ápice de ganhar as asinhas. Escolheu vir e, mais uma vez, auxiliar a todo ser vivo que se encontra aqui. Sacrifício. Um ato, foi imolado, vivo. Se sacrificou por essa humanidade aqui. E um dia desse eu me peguei perguntando quantas vezes eu me sacrifiquei por alguém, por uma situação. Ele não tinha nada para acertar, gente. Ele não tinha conta para pagar. Ele não tinha débito com a espiritualidade. Ele não tinha débito de passado. E desencarnou em prol de cada um de nós que está aqui hoje. Uhum. E aí eu fiquei me perguntando quantas vezes eu me sacrifiquei pelo bem do outro. Parei para pensar. Nós estamos numa fase em que o amor de irmãos está difícil, né? A fraternidade está um pouquinho difícil. Muitas pessoas, muitos, não estão abrindo mão de algumas das suas coisas, das suas verdades, em prol daquele menorzinho que não conseguiu ainda atingir a maturidade. Né? Então, é nesse sentido, que acredito, que Emmanuel colocou, para que nós, lembrou Paulo, para que nós pudéssemos trabalhar, para que nós pudéssemos fazer essa nossa parte, com muito carinho, com muito respeito, com atitude mesmo de amor ao próximo, para que as coisas possam fluir melhor, para que a gente realmente trabalhe, principalmente o Brasil, o coração do mundo, pátria do Evangelho, que ultimamente essa frase anda me pegando, porque a gente está vendo tanta coisa difícil nesse país, tanta situação esdrúxula, eu fiquei imaginando onde é que está, se nós ainda temos esse título, ou se a gente conseguiu esse título, né? Coração do mundo, um país tão lindo, que recebe todo mundo de braço aberto, né? Com coração, parece coração de mãe, né? Todo mundo que entra no Brasil, às vezes eu fico pensando, todo mundo que vem de fora no Brasil, menos o brasileiro. Não é possível. Né? Então, tudo isso para a gente trabalhar, para a gente fazer essa nossa parte, dividir o pouco das coisas boas que a gente consegue, porque a Joana de Ângeles fala que quanto mais você divide o amor, mais ele dobra. Quando você consegue repartir amor, mais ele volta dobrado para quem repartiu, para quem teve aquela chance de doar aquele pouquinho que está no coração, de abrir seu coração, abrir o coração para o perdão, que é outro benefício maravilhoso que a gente pode sair distribuindo devagarzinho, dentro do grau de entendimento de cada um, da necessidade de apagar, de jogar. A gente sempre brinca, né? De jogar fora aquelas sacolinhas que a gente carrega nas costas, aquele pezinho.
que a gente carrega nas costas. Isso são coisas boas para nós que estamos na vida nova com o Cristo. E a última coisa que ele falou foi: Pai, perdoa-os. Ainda deu lição de moral para cada um de nós, dizendo: olha, eu perdoo vocês porque eu sei que vocês lá na frente, vocês vão fazer melhor que eu. Porque Jesus sabe da capacidade de cada um de nós. Senão, ele não seria governador de um núcleo enorme. Não é só do planeta Terra que ele é todo o sistema solar onde está encaixado a Terra. Ele não iria assumir isso se ele não soubesse que lá na frente nós vamos conseguir chegar até o limite dele, porque mais Deus vai deixar de ser Deus, né? Nós podemos alcançar, né, o patamar do Mestre Jesus. Aí Emmanuel fala assim: o apóstolo Paulo, nesse sentido, nos ofereceu há quase 2 milênios indicações das mais valiosas. Cada um, diz ele, trabalhe fazendo com as mãos o que seja bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então, gente, fazer, né, a exortação da vida nova, ele fala, lá no começo ele fala: não andeis como os gentios, que mostram da boca para fora só, né? Assim, prega uma coisa e faz outra. Aqui Emmanuel está colocando que Paulo pede para que nós sejamos sinceros, para que nós sejamos espontâneos no amor, no carinho, no trabalho, para a gente conseguir continuar caminhando, mas deixar a mãozinha para trás para que o outro menorzinho consiga alcançar a gente e a gente levar eles para frente pela mão. É repartir com o que tiver necessidade. Não repartir só quando a gente tem sobrando, não. É como aquela senhorinha do óbolo, né? O óbolo da viúva. Ela deu do que não tinha, porque ela tinha certeza de que lá na frente ela seria retribuída com o dobro. Porque ela viu a vida nova com o Cristo Jesus. E é o que nós estamos fazendo, né? Cada vez que a gente não consegue fazer uma parte material, mas a gente consegue falar de Jesus, a gente consegue falar de amor, a gente consegue falar de perdão, nós estamos repartindo com aquele que tem necessidade de ouvir essas coisas e um pouquinho mais, né? Aí ele termina: sejamos honestos e reconheçamos com verdade que, se nos consagrarmos ao serviço, produzindo de nós mesmos o que seja proveitoso para o bem geral, cada um de nós terá o que dividir a benefício dos outros, sem a mínima ideia de queixa e sem qualquer motivo à rebelião. Olha que como ele termina gostoso, né? Sejamos honestos e reconheçamos com a verdade que, se nos consagrarmos ao serviço, quer dizer, produzindo de nós mesmos, dando aquilo que nós temos de melhor, seja em qual situação for, lá na frente, além de nós termos em dobro, nós não teremos motivo de queixa de nenhum lado. Porque aí a gente aprendeu, a gente ensinou, a gente dividiu e a gente terá retorno de tudo aquilo de bom que nós fizermos no nosso tempo. E o nosso tempo é agora. O nosso melhor dia é o hoje. A nossa melhor encarnação é esta, porque nós estamos tomando consciência da vida nova com o Cristo Jesus. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, daqui um tempinho será um bastante amanhã. Né? Dentro de um padrão gostoso de confiança desse irmão maior, dessa criatura divina que sabe exatamente quem nós somos, sabe da nossa capacidade e confia de que nós lá na frente faremos o que ele fez e muito mais.
Então, que esse mestre de infinita bondade continue confiando que a gente pode. E que a gente vai. E nós vamos, gente. Nós estamos indo para frente. Né? Parece que as coisas estão feias, não tem beleza, mas tem. Tem. Se a gente não perder a beleza dos olhos, no meio do caos, nós vamos ver o lírio. No meio do caos, nós vamos ver a flor de lótus. No meio do caos, nós vamos ver um botão de rosa. No meio do caos, nós vamos ver sempre um sorriso aberto. Porque tem. A gente só não pode perder a esperança, perder a fé, né, perder a confiança própria e lembrar dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que traz de volta para a gente a esperança e a consolação. De que tudo tem um porquê, um para quê e um para onde. Não tem ninguém no planeta Terra que não esteja melhorando, que não esteja embelezando o seu espírito, apesar de todo. Aliás, apesar não, principalmente com todas as dificuldades, porque são nas dificuldades que a gente embeleza o espírito. Quando a gente começa a confiar um pouquinho mais em Deus, confiar um pouquinho mais em Jesus e principalmente confiar naquilo que está estudando, está vivenciando, né, espiritualmente. Isso é uma parte importante que a gente precisa tomar consciência de que a gente pode. E a gente vai, certo? Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos envolva, que a gente continue tendo essa certeza aqui de que Emmanuel nos colocou, de que a gente pode repartir, seja o quinhãozinho que for, em prol de alguém ou de alguma situação, e que vai nos fazer bem e fazer bem a todos aqueles que estão à nossa volta. Então, nós vamos fechar os nossos olhos um minutinho. Vamos distribuir. Vamos compartilhar, vamos repartir aí. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade bendita. Vamos agradecer a Paulo por essas cartas. Esses últimos tempos, nós estamos vendo todos pedacinhos das suas cartas que são muito, muito preciosas para cada um de nós. Agradecer a Emmanuel por essa oportunidade. Vamos pedindo a espiritualidade carinhosa dessa nossa casinha bendita, que levem essas nossas vibrações a esse planeta bendito, tão necessitado de carinho, de amor e de equilíbrio. Em especial pela cúpula direcional do nosso país, a presidência, o Congresso, a Câmara, o Senado, nos unindo ao Anjo Ismael, mentor dessa pátria, e todos os seus trabalhadores, que continuem confiando nessa limpeza e vem sendo feita, porque vem sendo feita, assim, uma limpeza grande. E que nós possamos, através das nossas preces e da confiança em Deus, fazer parte dessa limpeza. Pedindo a esses amigos que levem as nossas vibrações amorosas a todos os lares, principalmente aqueles onde falta o pão, onde falta o trabalho, o diálogo, onde infelizmente vem sobrando a enfermidade, a violência, a maledicência, a preguiça, o desemprego, para que haja mais respeito entre marido e mulher, pais e filhos, entre irmãos, aos nossos irmãos com ideias suicidas, com ideias criminosas, a todos aqueles que, infelizmente, Senhor, não conseguiram refrear esses impulsos. Então, nós pedimos pela família dos dois lados, pedimos por todas as casas de religião, pelos seus líderes, pelos seus adeptos, por todas as casas espíritas, em especial por essa nossa casinha bendita, pelos seus trabalhadores, pelos seus alunos, pelos seus voluntários, pelas nossas gestantes, pelas nossas famílias carentes e por todos nós que ali adentramos em todos os trabalhos da nossa casa, sejam eles virtual ou presencialmente. Vamos pedindo a esses amigos queridos, por aqueles que nos vêm à memória agora, que nós acreditamos necessitar desse minutinho de amor, de carinho, de respeito. Vamos nos lembrando desses que nós acreditamos precisar desse minuto.
Vamos pedindo a espiritualidade que leve também a todos aqueles cujos pensamentos nossos não alcancem, para que nesse momento eles possam sentir uma brisa gostosa, suave, uma esperança no coração. Vamos pedindo também, Senhor, por todos os nominhos que se encontram nos caderninhos, nas caixinhas, nos livros, nas folhinhas. Hoje pedindo carinhosamente pelo irmão da Noeli, que desencarnou, né, pelo Gilson, pela sua família, para que tudo ocorra da melhor forma possível, que Jesus o acolha e conforte toda a família. E vamos pedindo também pela fluidificação de todas as águas, para que todos possam fazer bom uso dessa medicação divina. E mais uma vez pedimos permissão, Senhor, para vibrarmos por nós mesmos, nessa vontade que a gente tem de ser e de fazer o outro feliz. E mais uma vez, ajoelhados em pensamento, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois que é vosso o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada a vocês. Amo vocês. Beijo no coração. A gente que agradece, Jô. Muito, muito Beijo. obrigada. Bem Verdade, esclarecedor.